Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Pode Mudar, Nadir Tomé, que é especial para você que deseja se conhecer e que busca cada dia a sua melhor versão. Eu sempre deixo aqui dicas importantes sobre temas para contribuir com as suas mudanças. Eu sou psicóloga há 40 anos e hoje eu vou falar com você sobre a força que a palavra do outro tem sobre nós mesmos. Como já falamos nos episódios anteriores, a palavra ela cria a nossa realidade. Agora, então, imagine se eu compro as ideias dos outros sobre mim mesma e se aceito tudo o que o outro fala sobre mim como se fosse verdade. E o pior, eu acredito ainda nisso. Então, imagine, por mais esforço que eu faça, jamais eu conseguirei ser a realidade desejada pelo outro e, por consequência, nem o que eu mesmo desejo para mim mesmo. Então, vamos tentar falar um pouco de como se origina essa influência das palavras sobre nós mesmos. Quando éramos crianças, nossos pais, a família, professores, pessoas significativas diziam coisas a respeito de nós. E como éramos frágeis, teríamos uma labilidade emocional, não tínhamos condição nem de pensar, nem de perceber, nem de escolher, e nós fomos nos formando e fomos formando a nossa imagem e criando a nossa própria identidade a partir do que as pessoas diziam sobre nós. E, consequentemente, eu fui formando uma identidade de eu sou assim, né? Se escutamos falas como, por exemplo, você é inteligente, burro, não termina nada do que começa, é desorganizado, é obediente, dedicado, etc, etc, nós vamos como que imprimindo essas palavras em nós mesmos e seremos assim. Teremos uma imagem boa ou positiva de autoconfiança e de qualificação, ou uma imagem negativa, com baixa autoestima ou com pouca ou nenhuma confiança em mim mesmo. Isso significa um projeto de vida que será fadado ao fracasso. E nós carregamos essa imagem criada lá da infância, como se fosse verdade sobre nós mesmos. Então, vamos acordar para isso e tentar verificar e checar um pouco essa realidade? Então fica aqui o convite para que você, que é pai, que é mãe de crianças ou que é adulto próximos de uma criança, repense nas suas palavras e sobre também a sua responsabilidade na formação do outro, tanto no presente quanto no futuro dessa criança que está sob seus cuidados. E agora vamos pensar então no tempo atual ou na fase adulta. Se você sempre escutou palavras negativas, você criou sua imagem negativa. E pior, você vai alimentando diariamente essa imagem. Agora, se você criou aquele personagem que de criança dizia as palavras negativas, hoje você cria esse mesmo personagem dentro de você. E hoje você mesmo diz para você aquelas coisas que de criança o adulto dizia. Isso é muito triste, mas é verdadeiro. Eu acompanho muitas pessoas no meu consultório que fazem isso consigo mesmo, criam essas personagens que vão dizendo diariamente coisas negativas. Tá? Então eu vou dar aqui 3 dicas importantes de como tentar reverter um pouco essa situação. Então, procure duvidar. Não aceite tudo. Comece a questionar sobre a veracidade das palavras ditas sobre você, tanto lá na infância quanto as atuais. Do tipo, será que eu sou isso mesmo que essa pessoa está falando? Por exemplo, será que eu sou desorganizado mesmo? Ou eu sou criativo? Ou ainda, eu não organizava do jeito que os meus pais queriam que eu organizasse. Então, eles me diziam que eu era desorganizado. Segundo, busque também não ser essa pessoa negativa e crítica com você mesmo. Olhe seu lado positivo.
Fale palavras positivas de você mesmo, para você mesmo e para os outros. E por último, não desista. Diga muitas vezes essas palavras positivas para você mesmo e sobre você, porque é pela repetição que se muda o hábito. E você vai mudando com isso a sua autoimagem. Mas eu quero ainda, para reforçar tudo isso que eu já falei, eu quero contar um conto. Então conta um conto que uma família adquiriu um periquito. Para que ele não voasse, a família começou a cortar as asas. E assim fizera por um bom tempo, né? Quando foi um belo dia, a família parou de cortar as asas do periquito. E o que aconteceu? A família percebeu que o pássaro passou a caminhar, continuava caminhando pela casa e pelo jardim como sempre fazia. E não voou mais, mesmo tendo as asas inteiras, sem que as cortassem. Ficaram muito tranquilos, não precisariam mais cortar as asas. Ele criou uma imagem de que não podia voar. E agora, como é a sua história? Você tem asas cortadas? Quem as cortou? Foi seus pais, familiares, pessoas significativas ou você mesmo fez isso com você? Você cortou? Ou você corta as asas das outras pessoas também? Então, quantas vezes nós cortamos as nossas próprias asas ou cortamos a dos outros e outras vezes ainda deixamos que os outros cortem as nossas asas? Vamos mudar isso? Vamos ser vigilantes sobre as palavras que usamos para descrever o que somos e desejamos para nós mesmos e sobre o que os outros disseram e dizem de que somos, de como somos. Está ali o grande desafio. Vigiai sobre suas palavras e sobre as palavras que você ouve dos outros sobre você. Eu amaria saber se você está fazendo esse desafio e os resultados que você vai atingindo no passar dos dias. Também, se você tem alguém que você acredita que se beneficiará ouvindo isso que eu acabei de colocar, envie esse podcast a ele. Vamos fortalecer o bem-estar das pessoas e o bem-estar de nós mesmos, ok? Bem, por hoje é tudo e até um próximo episódio. Paz e bem no seu coração.